juntos até as 7h55 aqui na Rádio Cailita FM 98,5 no seu rádio. Eu quero saudar os amigos que me acompanham, as amigas, a você de várias comunidades, né, pessoas que apreciam o rádio, que escutam o rádio desde as 5 da manhã e vão até 10 da noite, muitas vezes até deixam o rádio ligado o tempo todo. Não é que o consumo de energia é muito baixo de um rádio, a não ser aqueles rádios antigos de válvula, mas hoje os rádios modernos, né? E aí eu quero saudar a você que está me acompanhando desde cedo aqui pela programação da Rádio Cailita FM 98,5. Vamos para as manchetes que são destaques nesta quinta-feira. Eu tenho aqui motorista, aliás, tem dois assuntos aqui que está estampado nas redes sociais, né, que ganharam visualização. Um deles é o caso daquela mulher que disse que pegou um Uber em Caruaru e o cara mudou o roteiro, e aí ela abriu a porta do táxi, né, e foi aquele vexame todo. E a gente hoje tem aí o próprio condutor do veículo dizendo que é mentira, né, que não procede aquela informação. Esse é um caso que aconteceu em Caruaru. O outro caso é em Maceió. Dois influenciadores, um casal de influenciadores, foram cobrir um evento em Maceió, e aí houve uma discussão entre o casal e ela denunciou ele por agressão. Ele foi preso, pagou uma fiança de 10 salários mínimos, né, para se soltar, mas ele também está nas redes sociais dizendo que ele que foi agredido, não foi ela. Ele até mostra aí o braço arranhado e tal. Tá essa confusão nas redes sociais. Outro assunto aqui que também está na mídia é Sport vence o Vila Nova, né? Os torcedores do Sport hoje estão aí vibrando, felizes, né, com esse resultado de 1-0. Ontem muita gente apostou na seleção feminina de futebol, apostando aí. Stephanie apostou no 2-0. 2-1 foi isso? 0-0. O meu filho, Luângelo, 3-0. Ele até reclamou ontem aqui da internet. Eu disse: meu filho, você está em Copacabana. A internet aí funciona. Aqui no Nordeste, uma internet onde funciona melhorzinha é Paraíba. Porque por aqui, né, a gente tem dificuldade. Ele me reclamava da demora muitas vezes em chegar a informação, que aí não é culpa minha, não é culpa do sistema. A gente contrata a empresa achando que a coisa vai funcionar a contento. E não foi. Por exemplo, agora mesmo eu puxei aqui para ver hein? Tá horrível, né? E aí a gente não consegue visualizar, né, o que está sendo postado por conta do sistema. Agora são 7 da manhã, 7h06. Tá aqui as manchetes. Achei que não, mas chegou, conseguiu baixar, não foi? As manchetes dos jornais de hoje, dia 3, começando pela Folha de Pernambuco: metroviários decretam nova greve. Isso por tempo indeterminado, e não é só a questão de salário. Eles estão cobrando aí a manutenção dos trens. Eu lembro aqui quando o deputado, aliás, o ex-deputado, que hoje ele é secretário, o Betinho Gomes, quando esteve em Brasília como deputado, ele visitou várias vezes a sede aqui em Recife, onde se guardam os metrôs, e ele denunciava à época a falta de manutenção. Não é? Se tentou aí até privatizar o metrô, não é? Porque disse que era a solução, privatizar para poder, mas aí, infelizmente, essa é uma novela que vem se arrastando, não é de hoje. Não é? Você pode ter memória curta, eu não, meu HD está funcionando e eu estou ciente de que a população pernambucana sofre com serviço. E hoje os metroviários, a partir de 0h, decretaram greve por tempo determinado. A gente teve aí a greve dos rodoviários recentemente, que trouxe grandes transtornos para a sociedade pernambucana. Agora é a greve dos metroviários. O Diário de Pernambuco também traz praticamente a manchete igual: metroviários entram em greve por tempo indeterminado. O Jornal do Comércio traz aí uma manchete diferente, né? Banco Central reduz Selic em 0,5 após 3 anos de alta. À tarde, Salvador: Copom reduz taxa de juros após 3 anos. O Diário do Nordeste e Fortaleza: Estado e Prefeitura criam um grupo de trabalho. Tribuna do Norte e Natal: secretário da Fazenda irá
a Assembleia, né, explicar finanças do Rio Grande do Norte. A gente tem aqui outras manchetes que eu quero compartilhar com você. Eu tenho aqui uma manchete que traz aí, 0 hora, de Porto Alegre. Banco Central reduz juro básico de 13,25 e sinaliza cortes futuro. Estado de Minas, traz aí a manchete, cadê? Estado de Minas, né? Deixa eu ver aqui, Estado de Minas. Banco Central faz primeiro corte de juros em 3 anos. Correio Brasiliense. Banco Central decide por corte maior de juro. Caixa e Banco do Brasil acompanham essa mesma linha. O Globo Rio, com voto de Campos Neto, Banco do Brasil reduz juros de 0,5 ponto. Estado de São Paulo, BC suspende e corta a taxa de juros em 0,5 ponto após 3 anos. A gente tem aqui também a Folha de São Paulo traz uma manchete bem parecida, né? Copom corta juros para 13,25 ao ano e prevê novas reduções. São as manchetes em destaques nos jornais. Eu tenho aqui também outros destaques aqui. Hoje a minha convidada, que já está aqui no estúdio, é a Rosa Freitas. Ela é advogada, professora de Direito da Universidade Católica de Pernambuco. Vai falar de um assunto aqui que ficou a gente em pauta na última vez que ela esteve aqui, que é a questão do piso, dos pisos no plural, porque tem a questão dos professores e também o piso da enfermagem, né? Dos ACS. ACS também. Daqui a pouco a gente conversa e aí os professores, da outra vez, o Simpec tem feito uma campanha praticamente aí todos os dias, tem realizado assembleia. Está aí o espaço aberto para o Simpec, né? Se quiser dar uma contribuição, fazer uma pergunta ao pessoal. Eu faço isso, doutora, porque quando o prefeito está aqui, o pessoal cobra de verdade. Cobra ele o pagamento do piso do professor, pouco de enfermagem se cobra, mas o professor, toda vez que o prefeito está aqui na rádio, a cobrança é a mesma. E o pessoal me xinga, porque diz que eu não estou pressionando o prefeito. Mas está aí um assunto hoje, né, com uma pessoa que entende o assunto, e aí é importante você, professor mais interessado, dar a sua contribuição. Amanhã, fechando a semana, né, a gente vai estar recebendo aí o secretário municipal de Educação, o Bequinho Gomes. Amanhã ele é o nosso convidado aqui na Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Uma outra manchete, gestão. Eu não tenho detalhe de cifras, não é? Quanto será esse investimento dessa parceria? Apenas hoje, vários blogs de notícia do Cabo estão noticiando de que a prefeitura fez uma parceria com a Associação Esportiva Cabense. Isso aconteceu ontem em uma reunião com a nova diretoria da Associação Cabense, né, de futebol do Cabo. O Cabo tem 2 times, tem o Ferroviário e tem a Cabense. E aí todos os blogs hoje, especialmente o pessoal do esporte, está comentando essa parceria. Eu não tenho ainda em números quanto será o investimento para essa parceria. Mas aí vamos aguardar e eu espero encontrar informação para poder compartilhar com aqueles que amam o esporte e que querem defender o azulão. Falar aqui um abraço, mandar um abraço aí para a musa da Cabense, né? A Tamonzinha, né? Ela é a musa da Cabense, né? Tá aí nas plataformas aí. Doutora Rosa Freitas, microfone aberto, bom dia, e a sua saudação à população cabense que nos acompanha nesta quinta-feira de TBT. Bom dia. Bom dia, pessoal. Muito feliz por estar aqui novamente, né? A convite de Ali. E, assim, uma pauta muito importante, que é uma pauta de esclarecimento, né? Primeira coisa, quando eu pensei que eu viesse para cá, eu sou advogada da prefeitura. Sim. Então, assim, obviamente, minha posição é uma posição mais alinhada com os interesses da prefeitura, então não posso defender os interesses especificamente de nenhum sindicato, porque não é a minha função institucional, sim, né? Então, primeiro ponto que eu vou esclarecer. E o que acontece ao longo disso é que eu vou explicar mais ou menos como funciona esse sistema de pisos, né? Não é defendendo, nem é criticando a posição do sindicato, mas como funciona o sistema de pisos.
tenho um respeito absurdo pelo Simpec, um sindicato muito ativo no município, que já a anterior presidente é minha amiga, dona Joséilda. Então, assim, professora Joséilda foi uma pessoa que trabalhou muito pelo município, trabalhou muito pela categoria dela. É uma pessoa que merece todo o nosso louvor, né? Porque é uma luta muito difícil e dona Joséilda conseguiu fazer isso durante muito tempo, 14 anos à frente do sindicato. E agora estamos também em outra luta, né? Que é a luta que é encabeçada pela atual diretoria. Então, assim, o respeito inicialmente por todos os professores do município, que toda a melhoria salarial, né? Todo reconhecimento das suas atividades é extremamente importante. Então, primeiro eu quero ressaltar isso, né? Ok. E lembrar que nessa nova gestão aí, né, a maioria é mulheres, são 15 mulheres e apenas um homem, né? Nessa gestão aí do Simpec. A mulher, ela está sempre dizendo, lugar de mulher é onde ela quiser, e mulher buscando representatividade. E nesse caso aí, o Simpec hoje, a maior representação das mulheres, não é? Realmente, o Simpec é um sindicato que tem essa característica e é muito importante, né? Até porque assim, a maior parte dos servidores do município na área de educação também são mulheres. Então, a gente está vendo aí como a mulher, ela está ocupando esse espaço, né? Já ocupava na frente do Simpec e continua ocupando, né? Então, é verdade. Um outro assunto, numa conversa aqui com a Rosa Freitas, ela que também tem aprofundado aí os seus conhecimentos como professora na questão eleitoral, já posso até anunciar, se você disser que não vai cumprir essa agenda, a gente respeita, mas aí, para aqueles que estão se anunciando como pré-candidato a vereador ou a vereadora, pré-candidato a prefeito, em outubro, é isso, se eu não me engano, a partir de outubro. De outubro, a gente vai fazer aqui uma série de entrevistas abordando o tema. Sim, a gente tem é isso? 365 dias para as eleições, né? Vou lançar um e-book, né, de direito eleitoral para vereadores especificamente, e ao longo a partir desse lançamento, cursos, entrevistas, né, e uma divulgação tanto do trabalho como também da informação, né? Então nós ficamos combinados da gente ter um dossiê eleições, né? É verdade. Porque muita gente, por exemplo, se candidata, mas não conhece o processo. Não é? Muitas vezes o indivíduo tem uma restrição na justiça eleitoral, aí anuncia para a família, faz aquela festa na igreja, é pré-candidato, aí quando chega dentro do processo de filiação, ou ele não consegue ajustar as coisas, né? Porque tinha lá uma pendência, muitas vezes esquece o prazo, que tudo tem prazo. Tudo tem prazo. Mas não é somente isso, né? Por exemplo, você muitas vezes é filiado ao partido político, só que os partidos políticos hoje, eles têm uma restrição de número de candidatos. Sim. Então, no CAP Santo Agostinho, por exemplo, somente podemos ter 22 candidatos por partido político. Então, assim, esse processo já começou um processo muito vamos dizer assim, tumultuado no município, sim, né? Porque que são os vereadores hoje, que com mandato, né, eles precisam se organizar para a próxima eleição, sabendo que na base governista não é possível ter todos esses vereadores como apoiados. Então, é algo que explica o momento político do município. Isso é muito importante. Ok, mas é um assunto lá para outubro. Lá para outubro, pelo amor de Deus. Vamos voltar aqui para um outro assunto, que é o assunto do momento, e que os professores cobram muito ao gestor, e eu percebo que não é só o cabo. Vários prefeitos, né? Alguns prefeitos têm aí feito a negociação com a categoria, mas hoje no Brasil, vários prefeitos estão tendo dificuldade de honrar esse piso, não é? E aí eu queria que você pudesse explicar para a gente, né, um pouco por que essa dificuldade em honrar, né, e as categorias estão indo para as ruas fazendo essa campanha para a questão do piso salarial do professor. Vai atender? Não, porque é um ouvinte aqui rapidinho, deixa eu chamar aqui rapidinho para ver quem é, porque parece que tem um ouvinte aqui na lista, se aqui o ouvinte é sobre o assunto. Alô, bom dia. Elis, bom dia, Elis. Bom dia. Deus lhe abençoe essas orações que você tem maravilhosa, Elis.
Amém. Continue orando, todos estão ouvindo. Agora eu queria, Elis, que vocês tenham dado de Deus nos ajudado até agora. Eu queria entrar muito com o nosso prefeito, mas não deu para a gente, com a sua secretária, chegar pertinho de você, Elis. Mas eu tenho certeza que alguém dele já está ouvindo. Na Rosilda, como você sabe, foi tudo limpinho, Elis. Mas eu queria muito, muito mesmo que aquele menino, como é o nome dele, meu Deus, secretário do prefeito, viesse assim, botasse lá umas pedrinhas, uns cascais, alguma coisa ali, umas britas, que vai chover ali, vai ter olha ali um calco na vida. Tá tudo limpo. Okay. Mas quando chove, só Deus tem misericórdia de nós, Felipe. Eu acredito. Nos ajude que essa palavra, minha sua, chega a estar até o Leleco, porque ele Leleco, eu tenho certeza que ele está nos ouvindo. Tá certo. Estamos precisando de uma brita ali. E Deus te abençoe, ele. Amém, obrigado. Tá aí, ela fala de uma situação lá de Igarapu, ali próximo à quadra do Pontual. Posso começar? Agora pode falar do Pronto. piso. Primeiro assunto que a gente vai falar do piso, né? Sim. Nós temos hoje, deferido pelo STF, 3 pisos. O piso nacional dos professores, né? Que foi reconhecido a sua legalidade. O piso dos profissionais ACS e ACE, agente comunitário de saúde e agente comunitário de endemias. E nós temos também o piso dos profissionais de enfermagem, que são enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras. Né? Muitas vezes a gente esquece essa função da parteira, né? Mas a parteira continua tendo esse importante desempenho das suas atividades. Então, nós temos essa categoria. São hoje 3 categorias. A primeira categoria que nós tivemos foi a categoria do professor. Né? O professor, passamos por uma reforma muito importante de valorização do professor. Essa reforma começou dentro do governo Lula com a questão do piso e com a questão do Fundeb, né? Que é o Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Básico. Então, foi a natureza do fundo. Esse fundo, muitas pessoas acreditam, né, consideram que é um fundo custeado na sua integralidade pelo governo federal. E não é. Não existe o custeio integral pelo governo federal. Hoje, o governo federal faz um complemento na ordem de 21%. Vou explicar os dados. Sim. Que está disponível, né, na parte dos municípios brasileiros, na Confederação Nacional de Municípios. Ele vai dizer que no Brasil foram injetados 263,2 bilhões de reais. No estado de Pernambuco, foram recebidos a totalidade de 10 bilhões 392 milhões 481 mil. E no Cabo Santo Agostinho, o total, por que o total? Porque é dividido em várias categorias. Sim. Tem a valorização do ensino geral e tem a valorização dos anos finais. E tem um bolo que vai, né? Então, assim, tem um injetado no município 177 milhões 527 mil e 902 reais e 70 centavos. Então, essas informações estão todas disponíveis. Isso foi a projeção para o ano de 2023. Como se faz essa projeção? Quer dizer que esse dinheiro é feito todo para custear a educação ou ele é uma complementação? É o primeiro, é uma complementação. Então, o salário de professor também é pago com recursos próprios do município. E nós sabemos que esses recursos próprios do município não foram suficientes nos últimos anos, decorrentes da pandemia, decorrentes de questões econômicas. Então, primeiro ponto, né? Então, o salário do professor, como dos demais servidores, inclusive eu, tem que estar dentro de uma determinada regra fiscal. Qual é essa regra? Nós estávamos extrapolando essa regra nos primeiros semestres, no primeiro trimestre desse ano, que foi necessário, inclusive, que o prefeito fizesse um decreto de diminuição dos gastos. Então, primeira coisa, o município tem que acomodar isso na lei de responsabilidade fiscal, que exige que nós
só tenhamos até 50 e poucos, eu acho que é 56, 57% de gastos com o pessoal. Sim. Então, e o professor também entra nessa contabilidade. Primeiro ponto. Então, para que seja concedido qualquer aumento, eu preciso que essa contabilidade ela bata. Os professores tiveram aumento nos últimos anos, mas outras categorias profissionais do município não tiveram aumento. Então, não tiveram. Os guardas fizeram um manifesto, né, para ter o salário base dos guardas ser pelo menos o salário mínimo. Então, vamos a primeiro entender que o município tem várias categorias profissionais. Isso é um ponto muito importante para a gente entender por que a dificuldade hoje que se tem nessas negociações, né? Então, vamos ter que acomodar esse valor dos professores na categoria. Então, o que é que muitas pessoas acham? O governo federal, né? Isso aí, vamos dizer, o conhecimento leigo, melhorou em 13% o piso nacional dos professores. Quando ele melhorou em 13% os pisos nacional do professor, o que aconteceu? Grande parte dos municípios no Brasil, e a gente não está falando do município do Porto, do Cabo Santo Agostinho, que tem 203 mil pessoas, não. A gente está falando de um município pequeno. E que é a quinta renda do Estado, né? Então, hoje a gente não está falando do Cabo, que apesar de ter essa questão do ajuste de contas, é um município que tem uma vantagem considerável em relação a outros municípios. Então, o piso, ele vai se aplicar automaticamente a todos os professores, a toda a categoria. Então, essa pergunta inicial. Então, a pergunta inicial se aplica a toda a categoria? Não se aplica a toda a categoria. Ele vai se aplicar àqueles professores que estão abaixo do piso, né? Então, a aplicação automática vai ser em relação àqueles professores que recebem menos que o piso nacional dos professores. Então, foi o que aconteceu no governo do estado. Raquel Lira fez, assim, de certa forma, só teve dos 56 mil professores do estado, nós só houve efetivamente o reajuste para em torno de 7 mil professores. Então, o governo do estado teve uma parcela de professores que não teve reajuste, né, no seu salário base, né, nesse salário aí dos professores. Por quê? Porque eram pessoas que recebiam acima do piso. Isso também acontece no município do Cabo Santo Agostinho. Então, primeira coisa, a gente não pode dizer que o município do Cabo Santo Agostinho não paga o piso nacional dos professores. Paga para grande parte da categoria. O que é que o município do Cabo não fez? Foi repassar a totalidade do aumento do piso para todos os professores. Então, todos os professores, porque seria um aumento de 13%, mais ainda a contribuição patronal. Então, primeiro ponto que a gente tem que colocar. Existe uma ilegalidade no município? Não. No sentido de que, inclusive o parecer que foi dado na época, fui eu que realizei o parecer, um parecer de 2017. Então, a gente já discutia isso desde o governo de Lula Cabral. Então, o piso nacional dos professores ele não foi repassado a toda a categoria profissional. O piso é pago R$ 4.420,55 para os professores com 40 horas. A maior parte dos professores do Cabo Santo Agostinho são professores com 150 horas aula e um debate interessante que é a questão dos 180 horas aula, mas também não se aplica a todos os professores. Então, temos aí um debate jurídico muito interessante. É verdade. Primeiro ponto, os professores, é justo que os professores reivindiquem esse repasse da totalidade do piso para toda a categoria profissional? Sim, é justíssimo. Por quê? A ausência de repasse desse piso para toda a categoria vai representar ao longo do tempo um esvaziamento do PCCV, do Plano de Cargos e Salários dos Professores. Por quê? Porque vai tornar o professor de final de carreira, do meio da carreira, recebendo praticamente o professor de início da carreira. Então, isso não é algo desejável no município, né? Que você tenha esse achatamento dessa carreira. Então, quando não é repassado os valores, né, dos reajustes para toda a categoria profissional, há um prejuízo. Mas, um ponto importante,
O município pode dar um reajuste aos professores diferente do piso nacional dos professores? Pode. E é legal, né? É legal o Certo. município dar um reajuste diferente do piso. Não existe na lei, né? Nem existe na jurisprudência do STF obrigação de que o repasse, então se teve 13% de aumento no piso nacional dos professores, eu não preciso fazer 13% de aumento em toda a cadeia. Eu só vou fazer o aumento automático daqueles professores que ganham o valor inferior ao piso. E lembrando, isso é o valor bruto, não é o valor nominal. Sim. Quer dizer, quando o professor da rede municipal, ele tem esse salário, vamos dizer, de 4.400, só que ele vai pagar 14% de contribuição para o cabo prévio. Ainda vai incidir o imposto de renda proporcional, né? Então, uma coisa é o salário bruto, outra coisa é o salário nominal, né? O que efetivamente vai para o bolso desse professor. Então, primeiro ponto, né? Eu não estou defendendo a gestão, eu estou explicando como funciona o processo. o piso nacional dos professores. Eu acredito que deu para entender um pouco. Deu, até porque eu vou pro apoio, né? Foi bom você estar aqui tratando desse assunto, porque há muita dúvida. Eu tenho algum. Tem recado? Não, aí não. Tem recado? Deixa eu ler isso aqui logo do Sandro, diz assim: bom dia para você, Batata, bom dia para sua convidada, Rosa Freitas, e a todos os ouvintes, parabéns, muito boa essa explicação, porque a melhor coisa é entendermos agora as duas partes, né? Tem que voltar a negociação para as categorias. É isso que eu entendi dele? Eu acredito. Eu vou falar. Eu acredito que deve ser Sandro Servidor. Sandro participa do Sintrac, meu amigo, Sandro Servidor. Então, existe uma luta também no município, que não é uma luta exclusivamente do professor, mas de todas as categorias, né? Então, hoje, Sandro é uma pessoa que atua muito, né, na busca por a melhoria salarial de todas as categorias, e também um PCCV para os demais servidores do município. Nós só temos PCCV, Plano de Cargos e Salários, no município para duas categorias profissionais: os professores e os guardas municipais. As outras categorias do município não tem regulamentação desse PCCV. A gente volta daqui a pouquinho, porque o tempo voa, né? É tanta informação, a gente volta para a questão da enfermagem e dos agentes Comunitários de saúde. Eu volto daqui a pouquinho pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Eu volto já. Aguarda aí. Essa é a sua frequência 98,5 Calheta FM. O posto Costa Dourada está localizado às margens da PS60, pertinho do shopping, com aquela qualidade no atendimento e segurança no abastecimento que você merece. Além da gasolina comum, V-Power e etanol, contamos com GNV para o seu carro. E para melhorar ainda mais sua viagem, temos uma loja Select com variedade de comidas e bebidas. Esperamos vocês! Posto Costa Dourada, sua melhor parada. Calheta Retrô, de segunda a sexta-feira, músicas para emocionar seu coração. De segunda a quinta, baladinhas românticas das décadas de ouro para te emocionar. Sexta-feira é baile retrô. Calheta Retrô e Paulinho Almeida te fazendo companhia no início de noite. Calheta Retrô, de segunda a sexta-feira, a partir das 18 horas. Uma referência na gastronomia e centro de negócios há mais de 30 anos. Espaço climatizado, estacionamento amplo, auditório e salões para eventos, parque infantil, além do serviço exclusivo de fornecimento de refeição para a sua empresa. Faça seu pedido pelas plataformas digitais ou através da nossa central de delivery pelo 81 35 21 07 96 ou WhatsApp 81 9 99 69 02 40. O restaurante Chácara funciona todos os dias das 11 horas e 30 minutos às 15 horas e das 17 horas e 30 minutos às 22 horas. Restaurante Chácara, Rua da Vila 1, Vila Social, Cabo, Pernambuco.
informações e de tudo que acontece na sua Caneta FM. @Rádio Caneta FM. Siga, curta e convide os seus amigos. @Rádio Caneta FM. Caneta FM é utilidade pública no ar. Perfal Ferro para construir ou reformar. Temos colunas, malha pop e estribos a preço de fábrica. Na Perfal você encontra toda a linha de ferro para construção e serralheria. Há mais de 15 anos presente na região, com frete grátis, e entregamos também toda a Mata Sul. Preços promocionais e aceitamos todos os cartões. A Perfal fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 664, no Cabo de Santo Agostinho. Fone 3518-2509, 3521-9997. Perfal, sua obra em boas mãos. Todas as noites, aqui na Caneta FM 98,5, você tem um encontro com a música brasileira. Caneta Brasil, o melhor da música brasileira. Simplesmente as rosas e samba. Caneta Brasil. Está começando o Momento Câmara, o seu programa com informações da Câmara Municipal de Cabo de Santo Agostinho. A Câmara do Cabo de Santo Agostinho recebeu uma condecoração alusiva à fundação da Junta Governativa de Goiânia. A comenda foi entregue durante a realização do Congresso da União dos Vereadores de Pernambuco, a UVP, realizado em Goiânia, na Mata Norte do Estado. Câmara do Cabo de Santo Agostinho, construindo um legislativo forte a serviço da população cabense. Tudo que você mais gosta tem aqui. Todo mundo cantava. Lançamentos tem aqui. A música que marcou a sua vida. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Aqui só tem música boa. Você me namorado, moça. Show da manhã de segunda a sexta-feira às 9 horas comigo, Vitória Camila. Suas manhãs são mais especiais aqui. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5 no seu rádio. Hoje a gente está aqui tratando dos pisos do professor, como já foi explicado aqui pela a professora de Direito da Universidade Católica de Pernambuco, Rosa Freitas, também concursada da Prefeitura Municipal do Cabo. E a gente vai também entrar agora em outro dos pisos, né, que é uma discussão nacional. E claro, né, o servidor está aí atento às informações. Eu quero lembrar que amanhã, sexta-feira, encerrando a semana, eu vou receber aqui o secretário municipal de Educação, Betinho Gomes. Ele é o meu convidado de amanhã para prestar conta de sua pasta, ouvir também aí as perguntas do cidadão que está ouvindo a rádio. Lembrar que aí hoje, né, Pernambuco amanhece aí com a greve dos metroviários. Há muito tempo que os metroviários vêm nessa discussão, discutindo aí não só a questão salarial, mas a manutenção, né? A gente tem aí, recentemente, um vagão do Cabo pegou fogo, né? Ali próximo à Ponte da Junqueira. A gente tem aí fiação elétrica, agora há pouco aí, uma estação, né? A fiação pegou fogo, levando as pessoas ao pânico, ao desespero. Tudo isso, os metroviários estão colocando numa mesa de conversa para que se chegue ao entendimento. Rapidamente eu vou aqui ao telefone conversar com o ouvinte. Alô, bom dia. Muito bom dia, Batata. Aqui é Mano Barbosa. Batata, a leitura que está aí hoje aí está muito importante para as pessoas terem consciências, tá certo? Que as leis, elas são sólidas, tá certo? Mas ao mesmo tempo a professora aí está dando uma aula que ela é professora e sabe dar. Agora, professora, na questão que a senhora falou no começo, sobre as pré-candidaturas, tá certo? Das cotas por cada partido. Aí, muita gente está em dúvida, porque, vamos dizer assim, 3 partidos hoje fez a 5 anos. Aí, vai ter as 22 vagas, essa pergunta eu quero dizer à senhora, ou cada partido nessa função vai ter as vagas.
Eu entendo que quando faz uma fusão, tá certo? Essa candidatura, ela prevalece as 22 vagas para essa fusão dos 6 partidos. E as vagas das mulheres, que está tramitando na Câmara, que as mulheres querem a desigualdade. Eu estou com a razão com as mulheres, porque hoje, se eu não me engano, são 7 mulheres e 15 homens nessa função de 22 pré-candidatos em futuro vereadores. E é bom a senhora fazer essa leitura aí, que dá para falar, porque tem muito, às vezes a pessoa fica pré-candidato, Batata, e a lei orgânica do município, você tem que tratar, você tem que ter conhecimento do que realmente é a lei orgânica do município. Essa é a pergunta que eu faço. Ok, meu irmão. Nosso muito obrigado. E a ela, que essa professora aí tem brilhado muito, porque além de ser professora, é uma boa pessoa que eu conheço também. Ok, obrigado. Em respeito ao Mano, não sei se eu vou poder responder isso agora, porque eu gostaria até de deixar essa discussão lá para outubro, né? Porque aí é uma discussão que eu já combinei com ela aqui, Mano. Vamos fazer 3 dias, imagine a rádio. Qualquer coisa ele vai na prefeitura. E outra coisa, a rádio vai abrir 3 dias, é uma série, né, de entrevista abordando. É bom anotar essa questão do Mano, eu vou anotar, viu, Mano? Não é que eu não quero responder a você nem a doutora, é porque o assunto hoje em pauta é a questão dos pisos, que eu escuto muita queixa. Mas eu tenho aqui um recado, o Renato Monte, é isso? Ele está vendo o programa, e assim, para você, um bom dia, Batata, que Deus abençoe ricamente a você, né, e a todos os seus ouvintes e a sua convidada. Obrigado. Eu tenho aqui, Mariesto, é isso? Bom dia para você e todos os ouvintes. O Antônio Vasconcelos, bom dia para você, Batata. Pernambuco Doido, é o pessoal do blog, é isso? É influenciador, né? E assim, bom dia, estou vendo tudo, viu? Se permite ali, eu me permito, meu irmão, tranquilo. Nando Brito, que é outro comunicador, né, tá vendo a gente, obrigado, Nando Brito, é o homem do beijo. O Cássio Souza, sou Cássio do Gás, manda um alô aí para os meus amigos guerreiros do trabalho de mototáxi. A Nádia Santos, bom dia, uma ótima quinta-feira para todos, para você também. Jane Senta Beleza, bom dia, meu amigo ali, bom dia. E Rosa Roque Cozinha, bom dia para todos. A minha amiga não tomou café, adora café, mas não tomou café. Eu não tenho café, eu estou aqui, vou me permitir tomar um café aqui da Bem-vinda Comedoria. Eu disse até ontem aqui, um cliente nosso ontem, que a Estela recebeu o treinamento e ela passa o café na hora. Só o cheiro, ele contagia o espaço. Mas, Rosa, tem um outro assunto que é a questão do agente de saúde, né, que presta um serviço à comunidade. Um serviço importante, porque lá tem a enfermeira que administra o posto, tem um médico da plantão, mas o agente de saúde, ele faz o cadastramento das famílias que eles acompanham, não diariamente, que não tem tempo, mas durante o mês eles têm uma cota para acompanhar. E saudar até aqui a Roselane Dário, que é do São Francisco, e o posto lá se destaca pela questão do atendimento. O pessoal fala muito da saúde, faz muita crítica. Eu tomei um café com ela quarta-feira e ela me apresentou dados, dados que mostram que o PSF tem atendido a comunidade. Pode não atender 100% como o povo deseja, mas que as pessoas vão lá e são atendidas. Por favor, doutora. No caso, vou saudar meu amigo Johnny ACS, que trabalha no sindicato dos agentes comunitários de saúde, uma representação no município hoje. E o que é que eu posso dizer? O agente comunitário de saúde teve uma lei recente, vou dizer aqui qual, foi na emenda constitucional 120, que o agente comunitário de saúde tem que ter o salário, mínimo, no sentido de que quando junta todas as verbas, que não sejam de caráter provisório, tem que dar no mínimo R$ 2.640. Lembrando, mesmo esquema, que o sistema, a pessoa não vai receber 2.640, não, vai receber menos 14%, tal, todas aquelas regrazinhas de contribuição da Previdência. E também nessa emenda constitucional foi estabelecido que os agentes comunitários de saúde vão ter o direito ao adicional de insalubridade no grau máximo, devendo existir toda a regulamentação dessas atividades. Tinha sido inicialmente uma ação proposta contra um ADPF, se eu não me engano, contra esse projeto pela Prefeitura Municipal de Salvador. Mas no final
foi positivo a resposta. Foi até minha amiga, Fernanda Rezende, que fez a defesa dessa matéria lá no STF, declamando João Cabral do Melo Neto. Então, muita gente viu essa defesa. Então, hoje, o agente comunitário de saúde está nessa situação, aplicando a todos os agentes de saúde que são estatutários, né? Porque existe pouquíssimas situações, mas existem alguns agentes de saúde que são seletistas. Mas isso aí é outra discussão que a gente não tem muito debate em torno disso hoje, né? Certo. Então, primeiro ponto. Então, o agente comunitário de saúde está nessa situação. A terceira situação, vou entrar logo, que eu acho que é a mais complicada, é a do profissional de enfermagem. Mas tem porque tem a participação do ouvinte aqui. Você está aí falando, dando aula, mas aí o pessoal quer comentar aqui, ó. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar aqui. Eu acabei me atrapalhando aqui, me enganchei aqui em umas coisas. Deixa eu ver aqui. Parei aqui. O Adson, que é uma outra figura, é um militante do Cabo, muito conhecido, Adson Silva, assim, bom dia, Batata. A maioria são pobres, no Nordeste principalmente, né? A única solução é o governo federal assumir o que é isso aqui? Assumir o dos trabalhadores da educação e saúde. Eu acho que a questão deve ser... Na verdade, nós temos, em relação a isso, nós temos uma emenda constitucional que foi a 127, Sim. que ela é uma emenda que visa repassar o que o município não consegue suprir em relação aos pisos. Não se aplica aos pisos do professor, que existe um sistema próprio. No caso, hoje, se eu não me engano, é 21 a 24% que é custeado por esses valores. Outros valores, como fundo de participação dos municípios, é para o professor, tem uma parcela que vai para o professor, tem as receitas que são receitas próprias, que são vinculados ao pagamento ao custeio da educação. Mas lembrando, o custeio da educação é 65% desses valores para custear a mão de obra, né? Quer dizer, salário dos professores, e somente 35% deve ser para prédio, manutenção, expansão, construção de novas unidades, né? Então, por exemplo, o Cabo Santo Agostinho é um município que precisa muito de creche. Então, assim, por isso que existe todos esses outros investimentos. Por quê? Porque a própria sistemática exige investimento, né? Okay. Então, isso é um ponto importante, certo? Mas, assim, a gente está no meio de uma reforma tributária que tudo isso aí é meio complicado hoje da gente trabalhar. Mas que reforma tributária está sendo aí a minha menina dos olhos, mas eu acredito que esse projeto de reforma tributária vai ficar um pouquinho para novembro e dezembro, né? Mas eu vou trazer material específico sobre reforma tributária. Ok. O Edu Roque diz assim, bom dia, parabéns à professora, né? Tá aí reconhecendo a sua fala. O Tony Figueiredo, que também é advogado, é empresário, diz assim, bom dia, meu amigo. Aragão Esmeraldo cobra do governo federal, que não fala sobre o salário, ele não é salário, é piso do professor e o metroviário, que ele pergunta a questão do metroviário. Tem um recado aqui, prezada Eli José, bom dia, pergunta aí para a renomada doutora Rosa Freitas se ela concorda com o meu entendimento jurídico. Vou ler aqui o que ele colocou aqui. Quando há uma determinação legal prevista em lei, já reconhecido o direito perante a instância superior, no que eu fiz respeito ao piso de qualquer categoria, porque não se cumpre ao invés de ficarem importando para... O que é que ele botou aqui? Procrastinação, é isso? Ele botou? Procrastinar. Entendi agora. Assina aí o Mário, né, que é da Associação dos Aposentados. Fez uma pergunta aí para... Muito bom. Para a Rosa Freire. Primeiro ponto. Temos que avaliar quais são a situação do município, dos professores que não estejam recebendo o piso. Então, piso, o nome já está dizendo, piso é o mínimo que a pessoa vai receber. Então, o piso não significa dos professores que teve um reajuste de 13%, que toda a categoria de professor vai ter o reajuste de 13%. Lembrando que Raquel Lira fez no governo do estado recentemente. Então, não houve o reajuste de toda a categoria, né, de 13%, certo? Qual é o problema disso? Ao longo do tempo, o achatamento do PCCV. Mas isso daí é ilegítimo, é injusto, é ilegal? Não.
Então, isso é um ponto importante, né? Sim. O aposentado tem outras questões aí, mas assim, que é muito longa a história do aposentado. É verdade. Então, primeiro ponto. O município também cumpre o piso do ACS, do ACE, cumpre, né? Ao cumprimento do piso. O município cumpre o piso dos profissionais de enfermagem, ainda não foi feito o ajuste. Por quê? Porque o município tem até o fim do ano, né? Que é o do exercício financeiro, para fazer esse ajuste em relação aos enfermeiros, auxiliares, técnicos e parteiras. Então, ponto importante. No caso hoje, o enfermeiro receberia 4.750, o técnico 3.325, o auxiliar 2.375 e a parteira também R$2.375. Então, esse daqui é a lei que fala do piso profissional de enfermagem, que foi considerada legal, é a 14.434, com o voto conjunto de 2 ministros. Foi o primeiro voto conjunto que a gente teve, Sim. que foi o voto conjunto de Barroso e Gilmar Mendes, né? Então, Luiz Roberto Barroso e Gilmar Mendes fizeram um voto conjunto falando sobre a legalidade. Só que esse processo dos professores, ele teve uma legalidade, a gente pode dizer o quê? Deferida. Desculpa, os profissionais de enfermagem, deferida. Sim. Primeiro ponto. Ela vai se aplicar à União, né? A União, ela vai se aplicar a todas as categorias, mas é muito difícil, por exemplo, uma pessoa no Hospital das Clínicas não receber pelo menos o piso. Então, não existe muito impacto no governo federal. E aqueles municípios que atendem que atendem a partir de 60% do SUS a uma complementação de recursos, né? Então, aí você tem a outra emenda, a 127, que visa justamente fazer essa complementação desses recursos. Nesse caso, especificamente, a gente vai ter aí, para esses municípios, e eu digo Cabo Santo Agostinho, até o final do ano, para fazer a adequação desse piso. Inclusive, hoje é um debate que está sendo feito na AMUP, a Associação Municipalista do Estado de Pernambuco. Sim. Como é que os municípios vão fazer isso e qual vai ser o impacto financeiro do município. Por que o município não vai fazer isso de forma automática? Porque nós temos a lei orçamentária anual, né? Então, a LOA. A LOA, né? A LOA. Exatamente. Então, essa LOA, ela tem que ser enviada para a Câmara Municipal, se for no Estado, para a Assembleia Legislativa, e se for na União, o presidente envia essa LOA para o Congresso Nacional. Então, isso daí deve ser votado. Então, ponto importante. Inclusive, quando a gente está falando de emendas impositivas, emendas ao orçamento, eles são emendas que ocorrem nessa LOA, né? Nessas leis orçamentárias, municipais, estaduais ou federais. Então, primeiro ponto, foi dado até o final do ano esse prazo para que o município adequasse esses salários desses servidores para poder identificar qual é o impacto financeiro que esses salários vão ter na LOA. Então, ele vai ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, enfermeiros, técnicos e auxiliares não têm a aplicação automática. Isso daí é aplicável no âmbito privado também, mais ou menos. O Barroso e Gilmar Mendes entenderam que no âmbito privado deve ser feito a convenção coletiva de trabalho. Então, um debate nessas categorias. Então, com os sindicatos, com os sindicatos. Ele deu prazo de 60 dias para que os sindicatos fizessem esse debate e adequasse, né, essas instituições adequassem esses salários, inclusive instituições privadas que recebem subsídios do SUS, né, que atendem parte de seus profissionais, parte de sua população, de seus clientes, através do SUS. Né? Exemplo, hospitais como o IMIP, né, que é uma instituição privada que tem o atendimento à saúde e recebe recursos do SUS e outros recursos privados e públicos, certo? Então, isso daí exige um tempo para que essas instituições façam esse processo de adequação. Então, não é simplesmente você dizer qual é o valor e os entes públicos e privados procrastinarem, como foi colocado pelo advogado. Sim. Então, é um processo de adequação, né? É uma adequação financeira, porque isso tem impacto no orçamento, e prefeitos, governadores e presidentes da República, lembrando Dilma Rousseff, podem responder a crimes de responsabilidade se não respeitam as suas aplicações
financeiros como deveriam. As chamadas pedaladas. Eu, para encerrar, tem um ouvinte aqui na linha, deixa eu ver aqui o ouvinte. Alô, bom dia. Alô, meu amigo Batata, bom dia. Com quem eu falo? Fala com o Rildo, amigo. Fala, Rildo. Qual é a tua contribuição ao programa, Rildo? Dá um bom dia a doutora? A doutora aí. E fazer uma pergunta a ela. Hoje o governo federal lança esses pisos, tanto para professores como para os enfermeiros. Eu saber como é que esses municípios pequenos vai começar a pagar esses pisos. A gente vê os municípios aí grandes não estão conseguindo pagar, quanto mais esses municípios pequenos, meu amigo. Ok. Um bom dia e um abraço e com Deus, amigo. Ok, a gente tem que dar uma enxugada aí na resposta dele, porque o tempo está aí fechando, né? São 7h53 já. Por causa disso é que teve a emenda constitucional número 27, que é uma emenda que visa justamente efetuar o sistema, quais são os sistemas de transferência. Só o que é que acontece no Brasil? Hoje no Brasil, mais de 90% dos recursos da União, eles já são comprometidos. Então, a margem de trabalho do governo federal é de somente 10% dos recursos para investimento livre. Então, fica muito difícil do governo ele desenvolver uma proposta de trabalho, né, com baixo orçamento, né? Então, isso aí é um ponto muito importante que a gente tem que ver. Então, por isso que, quando, de certa forma, os professores têm essa legitimidade de exigir os 13% para todas as categorias, mas não tem como o município dar 3% para os professores e dar 0% para todas as demais categorias profissionais. Não tem como ele fazer o ajuste automático, que não pode ser, por causa da lei orçamentária anual, e deixar outras categorias profissionais também de fora. Então, esse processo é um processo que precisa ser discutido com todas as categorias profissionais no âmbito do município e com a sociedade, para a sociedade entender que não é uma negativa do município de cumprir os pisos, mas uma necessidade de adequação desses pisos em relação à disponibilidade financeira. Nós chamamos esse direito reserva do possível. Então, tem coisas que não são possíveis que o prefeito faça. E é muito difícil a pessoa que está na condição de gestor, a pessoa que precisa de voto, a pessoa que precisa de aprovação popular, dizer não. É verdade. Porque todas as pessoas esperam que quem tem aprovação popular possa dizer sempre sim. É verdade. Só para fechar aqui com a contribuição do Rio, por exemplo, um município igual a Sairé, que é pequeno, né? Qual é a fonte de renda de Sairé? A gente tem aqui Serém, que é outra cidade aqui pertinho da gente, tem um litoral, né? Mas tem dificuldade em honrar. Né? A gente tem as cidades grandes como Jaboatão, Olinda, Recife, Cabe, Pujuca. Mas tem também a Olinda, que vive muito a questão do turismo, né? É uma cidade ali importante na região metropolitana, mas que vive muito do turismo. E o Lupécio está lá, que é o professor Lupécio, é o prefeito lá de Olinda. Rosa, eu quero agradecer a tua vinda aqui à Rádio Calheta. O assunto é tão gostoso que o tempo voa, foi embora. A gente está às 7h55 em ponto. E lembrar que você volta para atender o Mano Barbosa, que fez uma pergunta bacana. E você vai abordar em outubro, aqui via rádio, o seu livro, o lançamento de um livro. E também fazer uma série de entrevistas com um convidado seu, né? Pode ser até mais alguém da OAB, para falar dessa questão política, né? De partido, a participação da mulher, de cota, tudo isso vai ser esclarecido nessa série de entrevistas, né? Aqui na rádio. Obrigado. Muito obrigado, Eli Batata. Sim, fico feliz por contribuir para esclarecer algumas as situações do município. Né? Explicar quais os nossos posicionamentos jurídicos, porque eu digo que a minha sala é a sala do não. Né? Quando o povo chega lá e faz, Ave Maria, tá lá na sala do jurídico, já vem um não. Né? Então, é um pouco complicada a nossa atividade, no sentido que a gente vai dizer, prefeito, você pode repassar o que você quiser, agora você vai ter que cumprir a lei orçamentária, você vai ter que cumprir os limites, você vai ter que cumprir a lei de responsabilidade fiscal, e isso daí que estão lhe pedindo, você vai conseguir pagar e cumprir com suas obrigações, aí ele tem que fazer uma avaliação, né? Então isso é um ponto importante. Então esse nosso dever do não é um dever que tem um peso muito grande, né? Então, primeiro ponto. Agradeço demais a possibilidade de poder vir dar informações importantes. Procuro dar informação da forma mais compreensível possível para o público e agradeço mesmo, porque é uma forma da gente explicar o que é que a gente faz dentro da prefeitura, né? Não é advogado que fica lá
passeando, não. A gente tem uma função muito importante e muito trabalho dentro do município. E para hoje, já que hoje foi a discussão da caminhada, a gente está aí vivenciando o mundo tecnológico. Tudo hoje, né? É pago por Pix, é tudo. Ninguém pergunta mais qual o telefone, Rosa, qual é o seu Instagram, @ o quê? E aí você tem nas redes sociais, você tem até também um canal no YouTube, onde você posta algumas explicações, é isso? Eu tenho um canal que eu comecei a postar algumas aulas que foram durante o período da pandemia, para os alunos da Unicap. No YouTube, né? Aí agora eu vou pedir até aqui a menina para a Stephanie passar as entrevistas. Vou colocar as entrevistas no acesso no YouTube, que é Prof. Rosa Freitas. Tem também o R. Freitas, Advocacia e Consultoria no Instagram. E tenho também o site rfreitas.advocacia.com.br, que vocês podem conferir lá informações sobre a minha área de atuação. Certo? Okay. Então agradeço imensamente a você pelo espaço e poder contribuir de alguma forma para as pessoas terem uma visão mais crítica sobre o município. Ok. A gente agradece aqui a participação do Jário Miranda, isso, da Chácara, mandou um abraço aqui, é meu companheiro de Rotary, parabenizou aí a Rosa Freitas, né, pelas explicações aqui na rádio. E o nosso papel é esse, Jário, é justiça, fraternidade, liberdade, dar vez de voz ao povo. Isso é muito bom. A gente volta amanhã, aqui sexta-feira, para receber o secretário municipal de Educação, Betinho Gomes. Tchau, tchau e até amanhã. A Rádio Comunitária Caneta FM apresentou o programa Passando a Limpo. Mudou. O 01 mudou tudo. Mudou tudo, não. Mudou alguns nomes que eu tinha indicado, ele mudou. Ele é o prefeito, ele pode fazer a hora que ele... Como é que faz aqui, pelo amor de Deus? Fecha só. Peraí, aperta no X. X. Aí,